Vamos falar agora um pouquinho da ponte de Winston, né? A ponte do trigo e pedra. O que é essa ponte de Winston, afinal? A grande sacada da ponte de Winston não é nem tanto o formato, poderia ter sido em forma de quadrado, mas é esse fio que vai estar aqui no meio. Aqui eu coloquei a letra G, de galvanômetro. O que é um galvanômetro? É um equipamento que mede corrente elétrica. Ah, mas isso não é um perímetro? Também. A diferença é que o galvanômetro ele é usado para medir corrente elétrica de baixa amperagem. Então, amperímetros até miliampere, às vezes ele mede. Agora, menos do que miliampere, o amperímetro não consegue pegar muito bem. Aí a gente tem que usar um galvanômetro. Aqui, nessa sacada, se a ponte de Winston estiver em equilíbrio, e aí que vai ser a grande sacada, a coisa mais importante, é a ideia do equilíbrio que a gente vai usar nos exercícios. Se a ponte estiver em equilíbrio, aqui não vai haver corrente nenhuma. Então, a corrente no galvanômetro é zero, é nula, é 0 ampere. Então, essa vai ser a parte mais importante da ponte de Winston em equilíbrio. Às vezes ele não vai colocar um galvanômetro, tá? Às vezes vai colocar um resistor aqui e vai pedir a corrente no resistor. Mas se essa configuração estiver em equilíbrio, a corrente vai ser zero. Como que eu sei que está em equilíbrio? Tem toda uma demonstração matemática, pulando a parte da demonstração. A grande sacada é o seguinte, é você multiplicar o R1 pelo R4, aqui no caso. Se a multiplicação do R1 pelo R4 for igual à multiplicação do R2 pelo R3, você tem que a sua ponte está em equilíbrio. Essa é a condição inicial. Tem a demonstração, como eu comentei. Essa demonstração estou pulando, porque é um pouquinho extensa, não vale tanta pena assim fazer essa demonstração. O que está acontecendo aqui na ponte de Winston? Né? Pensando de uma maneira geral aí. Na hora que você chega com a corrente sai a corrente total aqui do seu circuito. Né? Sai do maior, vai para o menor, a corrente total sai aqui. Quando ela chega nesse ponto, ela vai encontrar um nó. Então, vai ter uma corrente que vai passar pelo resistor 1. E tem uma corrente que vai passar pelo resistor 2. Quando chega aqui nesse ponto, é outro nó. Então, teria uma tendência de passar uma corrente aqui. Existe essa tendência de passar uma corrente aqui. Só que daí vai dividir, vai passar uma corrente no resistor 4, que eu vou chamar de 4, e uma corrente que vai passar no resistor 3, que eu vou chamar de 3. Então, se a gente fosse fazer o desenho da corrente, ela ficaria com essa cara. Se tiver em equilíbrio, logo de cara eu sei que o I1 é igual ao I3 no equilíbrio, então no equilíbrio eu posso falar isso. Vamos vir só um pouquinho mais para cá. No equilíbrio eu posso falar que a corrente que está passando no resistor 1 vai ser a mesma corrente que vai passar no resistor 3, porque não tem nada que vai vir para o galvanômetro. E também posso falar que a corrente que passa no resistor 2 é a mesma corrente que passa no resistor 4. Mas isso daqui só é válido no equilíbrio. No equilíbrio isso é válido. Por quê? Se a corrente aqui vai ser zero, não existe diferença de potencial no ponto A e B. Essa é outra sacada importante. A diferença no potencial no ponto A e B, a DDP no A e B, vai ter que ser 0 volts. Isso também é importante. Então, da ponte de Winston, em equilíbrio, é tudo isso daqui que a gente tem que saber. É essas informações que a gente vai ter que trabalhar. Ah, Léo, mas você falou tudo em equilíbrio. Existe situação que não está em equilíbrio? Existe. E aí como é que a gente faz? Aí dá um trabalho. Tem uma questão do Enem de 2013 que era exatamente de uma ponte de Winston que não estava em equilíbrio. E o que você tinha que fazer lá? Calcular qual que era a DDP nesse ponto,
qual que era a queda de tensão. No R2, você ia ter, ele, se eu não me engano, lá ele falava qual que era, se é a resistência, agora eu não lembro direito do exercício, mas a grande sacada é calcular a DDP aqui nesse ponto, a DDP nesse ponto. Sabendo a DDP nessas extremidades aqui, você consegue aferir quanto que vai ser a corrente elétrica nesse trecho. E dá até para aferir qual que vai ser o sentido. Mas tirando dessa pergunta, dessa questão do Enem, que já é uma questão do nível difícil, que é de 2013, eu não lembro de ter aparecido outra questão de ponte de Wheaton sem estar em equilíbrio. Então, geralmente, a gente vai trabalhar com equilíbrio. Naquela lista de revisão que eu preparei para vocês sobre o Enem, existe essa questão de ponte de Wheaton, então procurem lá essa questão, tentem fazer. Se tiver alguma dúvida, me procurem mais tarde. Beleza? Abraço!